Olá. E eu com vídeo ao contrário. Olá, pessoal. Boa noite. Hoje nós estamos aqui para uma live que o assunto gerou muitas perguntas. Ai, vamos ver se damos conta, né? Eu até pensei, se não der, a gente faz um recusa alimentar parte 2. O que vocês acham? Pois é. Então vamos lá. Tô esperando vocês chegarem aqui. Boa noite para vocês. Tô olhando aqui quem tá entrando. Oi, Kelly. Kelly, você parece arroz de festa, viu? Bom, a gente, assim, o que eu pensei hoje de fazer dessa live na questão de perguntas e respostas, né? Então, o Alexander, que é do Instituto Alexander Marcelos, que é meu parceiro aí, né, em várias propostas, ele vai ficar nos bastidores e vai estar me auxiliando, vendo as perguntas e respostas, né, e verificando, né, se a gente está conseguindo atender todo mundo, mas ele vai meio que, porque eu não consigo fazer muito as duas coisas, né? Eu tenho já umas perguntas aqui que vieram antes, dá pra gente abordar muita coisa nesse tema, e algumas perguntas que vocês forem fazendo aí, se der, aí a gente também pode fazer ou dar um jeito da gente responder em um outro momento, de uma outra forma, tá bem? Então, assim, olhem só, algumas perguntas, eu até pensei em fazer um bloquinho para dar, mas assim, cada uma me gerou assim, muita história, né? Então, eu vou tentar falar, se a gente ver, bom, já abordamos, a gente fala, né? Já falamos isso. A Almeida, a Emanuele, tá? A Emanuele, ela falou o seguinte: o bebê que come pouco, e eu entendi assim, que 45 minutos depois apresenta sinais de fome, o que fazer? Continua dando comida? Tem outra parecida, mas não tanto. Porque eu quero chamar muito a atenção para vocês que quando a gente fala de recusa alimentar e inapetência da criança, a gente sempre tem que saber a idade. Porque é muito diferente a gente falar em bebê que está recusando alimentação e criança pré-escolar ou até escolar que está recusando. Então, depende da faixa etária. Em geral, as causas são diferentes e a gente precisa sempre saber a causa, sempre buscar o determinante. Por que a criança está com esse comportamento? Então, eu acho que isso que eu preciso muito, porque quando fala bebê eu já entendo, mas quando fala criança rejeita, e eu não sei, mas que idade? Então, para mim é sempre muito importante saber a idade, porque para cada uma tem aspectos fisiológicos, emocionais, de comportamento que são diferentes. Então, a idade é fundamental. E aí, voltando na pergunta dela, é sempre assim, se o bebê, né, eu tô entendendo que é bebê, comeu pouco na refeição e depois ele já mostrou sinais de fome, tem que ver o que aconteceu antes. Alguma coisa aconteceu antes. Esse bebê, ele comeu pouco porque ele não estava com fome. Então, existe, isso quem falou, a Burt, em 1998, ela trouxe essa 1998, ela trouxe uma publicação que foi muito importante sobre a questão de comportamento alimentar
de bebês e pré-escolares, que ela só estudou pré-escolares a vida inteira, que o volume de que a criança come está diretamente relacionado com o intervalo da refeição, o tempo que passou do último consumo até o momento dessa refeição. Então é assim, quanto maior o intervalo, mais apetite a criança vai ter e mais ela vai consumir, desde maior volume, desde que não haja nenhum consuminho ali que atrapalhe, né? Um suquinho, alguma coisa assim. Então, o mais importante nesse caso é o que aconteceu antes, ou se o bebê já sabe que se ele comer pouco, vai vir algo muito legal, energético, ou que eu chamo de coquetel molotov, que vai vir depois. Ah, mas ele não comeu nada antes. Mas ele já sabe, porque isso já ficou guardado, que vai vir algo muito energético, muito gostoso, muito fácil de ser consumido, que pode ser qualquer coisa, né? Um mingau, um achocolatado, ou uma mamadeira mesmo, né? Cheia de calorias. Então, eu acho que a resposta é por aí, né? E a pergunta continua assim? Tenta dar comida de novo, mas se o bebê tá esperando algo lá gostoso que ele guardou na memória, vai ser difícil. Mas dá para mudar e sempre, de preferência, vai indo sempre com uma comida, porque alimentos de alta palatabilidade e altamente energéticos, para bebês, eles atrapalham muito, né? Muito o bebê consumir refeições no volume adequado. Para nós não atrapalha, né, adultos? A gente come lá as coisas e ainda vai lá e come bem, né? Mas para os bebês já é uma questão diferente, né? Bom, tem uma pergunta da Tássia Martins que é assim: o feijão, quando passa a não ser mais aceito por crianças maiores? Gente, tem alguma coisa com esse feijão. Vocês sabiam? Eu acho que tem alguma... Quando eu vi essa pergunta, eu falei, eu não acredito. Porque me repetiu... Eu até contei numa live, desculpa quem já assistiu, mas me remeteu a um caso que a mãe trouxe a criança de uns 3 aninhos lá, porque ela achava que a criança comia mal. Eu fiz todo o diagnóstico e disse para ela, a criança come muito bem, eu não sei por que você se preocupou, o que te fez pensar, né? Porque, claro, eu fiz todo o diagnóstico, dietético, antropométrico e tal, e aí ela falou assim, porque ela não come feijão, não tem jeito, né? Não come feijão. Aí eu falei, mas a família come feijão? Come, nós comemos feijão. Então, não tem problema, né? A criança come o feijão. A gente sempre tem que pensar no alimento como fonte de nutrientes, né? Além de prazer, mais de fonte de nutrientes. E o feijão tem fibra, ácido fólico, tem ferro, mas o ferro né? Não é uma absorção, não, mas tem lá, né? E é claro que sempre é coadjuvante, é um ferro pouco absorvido, a não ser que esteja junto com vitamina C, que aí ajuda, mas ele tem ácido fólico, que eu falei, fibra, e que outros alimentos que tem, que podem ser oferecidos? Então, se a família come arroz e feijão e a criança, por um determinado momento, fala, não quero mais comer feijão, ela comer alimentos saudáveis de outros vários grupos de alimentos, que essa é a beleza do nosso país, né? Nós temos uma imensidade de alimentos que pertencem ao mesmo grupo, então não deveria ser uma preocupação. Agora, e sempre é claro, né? Uma hora volta a comer de novo, né? E aí eu já vou pegar o gancho na pergunta do Luan. Ô Luan, tudo bem com você? Ó, não te conheço pessoalmente, mas eu já sei que você tem brilho nos olhos, tá? O Luan é estudante de nutrição e ele fez uma pergunta assim: quantas vezes insistir para uma criança comer? E eu vou te responder, Luan, nunca, nenhuma vez. Nenhuma vez nós temos que insistir, tá?
Porque o insistir, né, ele traz uma questão de que você está querendo que a criança coma, né? Então, talvez eu sei que você talvez quisesse perguntar quantas vezes oferecer, né, um alimento para a criança passar a aceitar, né? Aí a gente já fala, mas o insistir é sempre nenhuma vez. E eu aí já vou fazer um gancho com vocês, super legal, que é assim, tem uns estudos bem antigos, tá? Aliás, eu sempre coloquei isso num slide meu de aula, né, de alimentação infantil, que na época, já deve, sei lá, ter mais de 20 anos, na época me deixou assim, opa, né, como assim? E eu me lembro, depois agora tem um estudo recente que chamou atenção para isso também, numa revisão, mas assim, que aquilo que a gente, o comportamento de insistir que a criança coma um alimento, tá, faz com que ela não queira esse alimento, faz com que ela, né, passe a recusar mais ou até rejeitar. Então, por isso que a gente fala com toda certeza do mundo, nós não devemos insistir para que crianças comam determinado alimento, nem para bebês, nem para pré-escolares. O que acontece? Essa insistência, ou tentar assim, ou sabe, fazer um joguinho ali, também não serve, tá? Então, faz com que a criança recuse. E o outro lado também, tudo que você restringe da criança de uma forma muito aberta, a criança vai querer mais. Então, isso na época me trouxe a questão de que, puxa, o que a gente faz em educação alimentar para a criança, né? O que a gente faz? A gente estimula determinados alimentos e desestimula outros. Então, bom, eu vou deixar isso aqui para vocês, porque é evidência, tá? Eu não tô falando o que eu acho, não, é científico. Então, até numa revisão recente, essa categoria de situação veio de volta, né? Então, até eu li e falei, nossa, né? Tô recordando um passado lá atrás, que legal. Então, eu acho que isso é importante também, a gente tá trazendo isso, por isso que que não é insistir. Agora, oferecer é oferecer, né? Aí, assim, deve estar presente. A criança não comeu? A criança não comeu, tá? Vamos dar de novo, mas nunca pedir ou forçar a criança a comer. E nem fazer chantagem, tá? Porque a criança percebe, crianças são inteligentíssimas, né? Então, a gente realmente tem um clichê, né? Não é um clichê, veio de uma pesquisa, mas virou um clichê que é de 8 a 10 vezes, apresentar de 12 a 15 vezes, né? Mas assim, as mães não vão ficar contando, né? E a gente também não vai ficar contando para mães pedir para elas contarem quantas vezes elas ofereceram. Acho que é assim, eu acho que o mais importante para a gente falar para as mães é dizer, olha, ofereça, deixem no prato. Às vezes até as famílias falam, gente, a gente come super saudável e ele não tá querendo aceitar. Acontece, né? Vamos deixar. E tem um estudo muito legal, assim, muito antigo também, que eles pegaram isso muitos anos. Eles colocaram crianças tipo 3, 4 anos, né? Ou de 2 a 5, colocaram numa sala com mesas à altura das crianças, com comida de todo tipo, tá? E as crianças passaram horas lá, tá? Então, assim, comida saudável, comida não saudável, de tudo. E as crianças podiam comer à vontade. Tá? Bom, qual foi a conclusão, né, que os pesquisadores chegaram? Que no final lá dos dias, que as crianças comiam tudo que elas precisavam. De nutrientes, de energia, tudo. Então, quer dizer, não vamos subestimar a criança no sentido de que ela sabe o que ela tem que comer,
Então, criança não recusa uma alimentação efetivamente, porque isso os meus alunos aqui vão lembrar, né, das minhas brincadeiras que eu falo que criança não é kamikaze suicida. Tipo assim, ela não vai ficar sem comer, né? Uma hora ela vai comer. Agora ela vai fazer pressão para comer aquilo que é fisiologicamente mais rápido e efetivo para colocar lá a glicose e atender as necessidades fisiológicas? Claro, isso vai acontecer. Mas ela não vai deixar de comer para sempre. Então, isso também a gente tem que estar dando assim, muita segurança para as mães. Teve uma pergunta aqui da Tássia, né? Martins, que é como perceber se a recusa tem causa orgânica? Orgânico ou não? Isso é uma pergunta bem legal mesmo, tá? Porque assim, a inapetência que a gente diz, ou a criança que não quer comer, a causa mais comum seria anemia, deficiência de ferro, tá? Então, essa é a mais comum. Tem outros aspectos que falam, né, de zinco, sempre tem lá os micronutrientes que teriam uma relação com o apetite, mas a mais comum que traz a clínica da inapetência, ou da tirar o apetite da criança, ou a anorexia fisiológica, é a deficiência de ferro, é a anemia ferropriva. Bom, como que a gente faz isso? Então, quando a gente está diante, né, de uma criança, de uma queixa que a criança está recusando a alimentação, claro que a gente já vai pelas idades e saber o que é que as idades fazem, isso é uma questão importante. Depois a gente vai saber quando isso começou, como que era antes, e a gente vai fazendo o diagnóstico. E aí tem a questão do peso e altura, né? Como é que está o peso e a altura da criança? Essa recusa também é qualitativa ou é quantitativa? Ou ela é seletiva, né? Que o pessoal fala muito de seletividade alimentar, que se eu me lembrar daqui a pouco, eu falo. Mas puxando o meu raciocínio para esse diagnóstico, a anemia pode sim prejudicar o apetite, mas geralmente a criança é baixo peso. Geralmente, tá? É muito difícil ela ter inapetência por deficiência de ferro orgânica e não ter baixo peso. Então ela tem baixo peso. E aí a gente junta as figurinhas, né? Baixo peso, né? Inapetência, deficiência de ferro, anemia. E aí você, é claro, que a orgânica você vai tratar, né? Tem que tratar com suplementação de ferro. Então essa é uma questão importante, porque na maior parte das vezes, tá? Na maior parte das vezes, essa recusa alimentar e inapetência ela é comportamental e não orgânica, maior parte das vezes. E ela tem um motivo e que a gente tem que descobrir quando começou, por que começou e que reflexo está tendo, né? Então a recusa está sendo de alimentos, de refeições, está havendo uma troca, uma substituição, como é que está o esquema alimentar durante o dia. Então o diagnóstico ele é bem detalhado, né? Bom, tem a questão a recusa constante, uma pergunta da Kelly Weber. Recusa constante de vários alimentos, mesmo apresentando inúmeras vezes ao longo do ano. Aqui que eu fico pensando que tá com cara de ser pré-escolar. Ou mais escolar mesmo, né? Porque o escolar já tá bem certo. Que ele come, que ele gosta, que ele não gosta. Bom, aqui é importante saber a idade, mas se, né? Eu estou tentando ver as anotações que eu fiz aqui. Se os grupos de alimentos que essa criança, os vários alimentos que a criança não come, chegar a prejudicar a nutrição da criança, então vai ter que fazer um trabalho, né? Um trabalho de intervenção,
um trabalho... eu só ia falar para vocês que quando tem deficiência de micronutrientes, você suplementa, melhora. Quando tem deficiência, né? Não vai dar suplemento de vitamina para criança comer, né, e aumentar o apetite, porque isso, se não tiver deficiência, não vai adiantar. Mas, então, vários alimentos são esses? Então, essa é uma questão que tem que saber de onde começou e se não está prejudicando. Porque pode ter vários alimentos que a criança não come, como a gente não come, como várias pessoas não comem, todos os alimentos variadamente. A gente tem tendência de ter determinados alimentos que a gente consome, pensando em verduras, legumes, isso é natural. Então, primeira questão é saber a causa e se é intenso mesmo. Se for intenso, tem que fazer um diagnóstico mais detalhado para poder descobrir a causa dessa, ou seletividade, né? Porque de repente aquela criança que consome pouquíssimos alimentos, talvez eu falando o contrário dessa pergunta, pouquíssimo, muito monótono, aí tem que fazer um trabalho sim de intervenção. Eu sempre falo que o nutricionista ele tem que ter noções boas de psicologia. Não que ele vai ser psicólogo, mas ele vai ter que ter noção muito boa de psicologia para poder entender o processo que está acontecendo da alimentação da criança. Né? Já peguei casos, né, de crianças que a condição psicológica estava bem complicada, mas tinha tido muitos motivos ali, muitas questões ali complicadas e chegou a um ponto que foge da nossa alçada, né? A gente tem limites, o nutricionista. Então, quando nós temos diante de crianças com comportamento alimentar, que tem questões emocionais e psicológicas muito evidentes, nós temos que, se estiver sem uma avaliação psicológica, nós temos que encaminhar, tá? Então, isso para mim, assim, é muito importante, porque por isso que a gente tem que ter noções, a gente tem que ter conhecimento para poder identificar e poder encaminhar para uma avaliação psicológica, porque a alimentação ela é um reflexo importante, né, das nossas emoções, né? Ela está muito relacionada, a alimentação e emoção tá ali junto, né? Talvez por isso tenha tantas questões aí, né, que a gente vivencia da criança perdendo. Aqui, voltou. Eu acho que, não sei se a conexão tá boa, gente, tá boa a conexão? Então vamos continuar, tá tudo bem aí? Ó, gente, pode fazer pergunta, tá? Porque depois a gente faz uma parte 2. Bom, a Bia Bensuaski, ela perguntou o seguinte: guardar o prato se não quer comer e oferecer depois o mesmo atrapalha os horários de rotina? Não. Na verdade, não. Quando eu li essa pergunta da Bia, eu pensei assim, nossa, né? Uma questão que eu implicava muito, há muitos anos, por que a criança tem que comer às 11 da manhã, né? Hoje acho que não é mais assim, né? Mas antigamente era, né? Então, assim, por que a criança tem que comer às 11? Ela não tem que comer às 11. Né? Então, essa determinação de um horário para a criança é muito complicado, porque a criança às vezes está distraindo, ela está vendo outras coisas, né? Pega a criança, vai pôr ela para comer exatamente uma hora que ela estava brincando com uma luzinha lá, ela não vai querer comer. Então, essa questão do não comer vai dar mais tarde. Não mostrou que está com fome, então eu acho que a gente hoje mudou muito, eu acho que hoje está mais dinâmico. Antigamente lá, né, mais atrás, assim, era uma rigidez com a questão de dar a comida para a criança nos horários certos. Então, eu sempre brincava que eu falava assim, existe você tem que ter uma regularidade no intervalo, não no horário. Quer dizer, se por algum motivo a criança comeu alguma coisa com a família,
às 10 da manhã, vai acontecer alguma coisa, não vai dar às 11 a comida, porque ela não vai comer mesmo, tá? Então, aí joga lá mais para 2, 3 horas de intervalo, 3 horas de intervalo, que é um intervalo muito reconhecido, mas também isso não pode ser rígido, porque cada criança é cada criança, né? Então, por isso que eu acho que o mais interessante para falar para as mães e para as famílias é respeito ao apetite, deixa, né, comer, e aí oferecer sempre alimentos saudáveis, e os alimentos não saudáveis para crianças um pouco maiores com muita restrição e com horário, né? E nunca fazer essa associação entre oferecer comida, vai comer as sobremesas, né? Então isso, nossa, né? Nem pensar. Nem pensar, né? Eu acho que sim, dar sobremesinha também não é lá muito bom, porque a criança sempre vai estar associando. Então, tirar essa rotina, se tiver, né? Tô vendo aqui. Tá. Tem a. Vamos ver se eu já falei, já respondi. A Adriane, ela fez 2 perguntas, né? Quando a criança se recusa a experimentar qualquer coisa diferente, o que fazer? E aí, criança de 2 anos que não come carne de jeito nenhum, só picado escondido na comida, o que fazer? Gente, Adriane, quando você falou essa história do escondido, eu levei um susto, porque assim, me veio uma memória, né, muito importante de uma situação que me aconteceu muito particular, quando minha filha tinha lá os seus, sei lá, 5 anos, né? E a minha mãe, que às vezes, né, me socorria e ficava com ela por questões de trabalho que eu tinha e tal. E a minha mãe cismou que a minha filha não gostava de peixe, mas ela não botou isso na cabeça, né? A filha comia de tudo, mas ela cismou que não comia de peixe, que peixe era importante. E aí ela pegou e escondeu o peixe num bolinho, numa coisa assim, e deu para minha filha. E minha filha comeu tudo. Tudo bem, ela falou, deu certo. No dia seguinte ela falou, vou fazer a mesma coisa. Misturou, escondeu lá o peixe. E quando minha filha deu a bocada, ela falou assim, peixe de novo, vó? Então, esse escondido não dá. Então, uma questão é assim, por que, né, que a criança não come carne ou não quer comer carne? Aí tem que também ver uma questão de se essa carne, ela vai fazer, é só carne de vaca? Ou é carne de frango, ou se ela vai fazer diferença, ou se a criança está tendo um hábito super saudável, de repente o não comer carne, porque é isso que a gente, às vezes, tem que tomar cuidado. Às vezes a criança recusa e aí às vezes a gente começa a insistir, aí a criança começa a recusar mesmo. Então tem que ver o porquê que ela está recusando a carne em específico e oferecer alimentos que possam dar, né, substitutos, ou, né, estou pensando, né, em alimentos do grupos da carne que de repente a criança vai comer em relação à questão dos micronutrientes, mas não seria assim uma questão que teria que dar, né? Então, se a criança faz um consumo com os outros micronutrientes de outros grupos de alimentos, não tem que insistir. E se a criança se recusa a experimentar, é assim. A questão, a orientação, Adriana, é sempre oferecer e colocar no prato, sem fazer a mínima menção. Uma hora a criança vai comer, tá? Se a família come, né? Se a família come, se a família se relaciona, porque é isso, né? A criança a gente fala, a criança tem que participar desse processo, né? Então, e todas as vezes na hora que começa a alimentação, tem muita ansiedade, né?
das mães, a gente tem que entendê-las, né? Porque dá mesmo essa... Mas eu acho que o que a gente mais tem que fazer é tranquilizar. A criança sabe o que faz. Então, só descobrir se alguma coisa comportamental da família é que acabou fazendo, ou até alguma estratégia acabou fazendo algum comportamento da criança que ficou meio permanente, mas sempre se resolve. Uma questão também que é importante que as pesquisas mostram, as evidências assim de estudos que mostram isso, que é legal, que assim, o que influencia o comportamento da criança, né? Então tem vários, né? Nossa, inúmeros. Então eles dizem assim, a família, os pais comendo junto com a criança e comendo alimentos saudáveis e ela vai participando ali. O outro é que para determinada idade não são os pais mais, são os coleguinhas, ou os amigos, ou os companheirinhos, ou os amiguinhos, né? Então isso muda para cada idade quem seria uma influência ali importante no consumo alimentar da criança, sempre de forma natural e espontânea. Pessoal, eu tenho 2 novidades para dar para vocês, tá? No final eu vou falar um pouquinho antes, eu tô de olho no relógio, tá? A gente ainda tem uma série de perguntas. Eu não sei se tem perguntas aí que eu vou ver, tá? Mas eu tenho perguntas ainda para falar. Essa também é muito comum, que é da Elisângela. Por que ocorre recusa alimentar mesmo em crianças que até os 3 anos de idade comia alimentos variados? Pois é, gente. Essa pergunta eu tinha certeza que ia vir. A gente sabe que por volta dessa idade, desses 3 anos aí, a gente fala depois dos 2, 3 anos, que a criança tem anelfobia. A anelfobia ela é muito conversada, ela é muito falada e ela existe, gente. Ela é real, tá? Só que ela pode ser muito minimizada. Esse é o tchan da questão. Ela pode ser minimizada sim. Tem até famílias e crianças que nem percebem isso, né? Porque a neofobia seria o medo do novo, né? E neofobia alimentar é o medo do novo. Isso vem lá da pré-história, de que alimentos novos e alimentos poderiam ser veneno. E a neofobia nunca é em alimentos doces. Esse que é o chance, né? A neofobia é sempre de alimentos que a gente considera alimentos mais saudáveis e que a criança precisa consumir, né? Que vai até às vezes de carne mesmo e alimentos vegetais, legumes, que são, né, os alimentos que poderiam ter esse risco de ser veneno e a criança recusar. A criança já tem uma autonomia ali, né, com seus 2, 3 anos tal, e ela acaba recusando alguns alimentos. Então, se essa recusa acontece e a gente prepara as mães para isso, que eu acho que é isso o grande tchan, né? As mães que sabem que assim, olha, por volta de uns 2, 3 anos, talvez eu tenha dificuldades, porque eu ouvia isso, né? Comia verdura, agora não come mais. Né? Então, precisa ver se não houve alguma coisa para fazer com que a criança comesse, que aí realmente atrapalha, ou se foi natural, eu não fiz nada e de repente ela não está aceitando, né, os legumes. E aí, não aceitar esses legumes pode ser sim uma situação, então ela deve ser vista com naturalidade. Porque às vezes é um ou outro, e às vezes a criança também não gosta, e tem o gostar. Alguém falou do gostar aqui. Peraí, que eu já vou descobrir. Aqui. Da Adriana. Como diferenciar recusa alimentar de não gosto que não gosta do alimento? Então tem a ver com isso. A gente oferece, a criança experimenta ou não experimenta, ou ela vai, e sempre quando a gente
oferece desde bebezinho os alimentos variados, né? Não há o problema, por isso que da questão de introduzir alimentos palatáveis muito cedo, porque eles podem sim prejudicar a alimentação. Então, quando não gosta, não gosta. Então, não é obrigado a gostar. Então, a gente tem que ver com muita naturalidade a criança não gostar de determinados alimentos. E aí, se ela come outros do mesmo grupo, não vai ter problema algum, né? Porque os alimentos vão trazer os nutrientes, os micros, e eles, né, são por isso que a gente coloca os alimentos em grupos. Então, eu acho que isso é importante a gente estar enfatizando sempre, que a criança não comer um determinado alimento não tem problema. E uma hora ela vai comer, a família continua comendo, todo mundo, a mãe comendo, o pai comendo, de repente ela vai passar daquela fase e vai passar a comer. E sempre a gente pensar em conversar com a criança. Nunca tentar enganar, ser muito honesto com a criança, né? Falar, olha, eu vou colocar aqui numa criança um pouquinho maior, a gente pode falar, olha, eu vou colocar aqui no teu prato, eu não quero, não quero, mas eu tenho que colocar. A mãe, obrigação de mãe, se não quiser comer, não come, mas a mãe, né? Então, essa questão bem, assim, da gente dar, assim, empoderar as mães, que as crianças têm suas individualidades, e a gente até sabe de gêmeos foram criados, né? Tem praticamente a mesma genética. Foram criados com a mesma alimentação, até porque a mãe não faz comida para um e faz comida para outro, ela faz comida e dali um tempo você vê, né, que um gosta mais, sei lá, de tomate, o outro não gosta de tomate, né? Então, isso acontece, vai ter individualidade, vai ter. E lembrando da questão da formação das preferências alimentares, que a gente não pode deixar de falar aqui na recusa alimentar, porque ela vem lá, né? Ela vem da alimentação complementar por volta ali dos seus, né, 6 meses. Tem a questão do aleitamento materno também, que é importante, porque o aleitamento materno ele ajuda depois, apesar, né, eu já vi mães falando, nossa, depois ele teve dificuldade, amamentou tal, mas isso pode ser temporário, a criança sempre vai para um lado de atender as necessidades nutricionais dela, e a gente não pode subestimar isso. E uma coisa que eu lembrei, super importante, é a questão, não é tão comum, mas eu vou chamar a atenção aqui, que assim, crianças que podem ter constipação e recusar alimentação, tá? Constipação intestinal funcional. Por quê? Porque a criança, ela começa a recusar, porque ela está constipada, aquele bolo fecal tá ali, e aí ela vai recusando a alimentação. Então, a recusa alimentar também, por isso que eu sempre falo que nós temos que fazer o diagnóstico, como começou, qual a idade, se é seletiva, se não é, se o estado nutricional está adequado. O diagnóstico ele é super importante. Não vamos só assim, então vamos estimular a criança a comer. Não, nós temos que entender por que está ocorrendo. Porque não é comum, né? Não é comum que a criança recuse os alimentos. Nós temos que entender o porquê. E eu digo que não é comum do ponto de vista fisiológico. Mas na prática acontece muito, eu sei. Mas é exatamente por isso que a gente tem que entender as causas e os determinantes disso. E eu quis trazer isso porque a constipação pode ser um fator agravante. E é claro que instintamente a criança não quer comer para não fazer mais bolo, e isso bolo fecal, isso pode gerar um problema complicado e até prejudicar o estado nutricional. Então, isso também o nutricionista tem que investigar, né? Como é que está o funcionamento intestinal dessa criança. Isso é fundamental, porque nós temos que
saber esse outro lado, né? Porque se ela vem com uma alimentação, vem constipada, né? Gera um transtorno importante e esse é um diagnóstico que temos que fazer. Deixa eu ver se eu não esqueci de ninguém aqui. Já falei. Bom, uma questão também de separar, que é o bebê, que também eu acho fundamental, é assim. Bebê, quando recusa alimentação, algum esquema está atrapalhando. Pré-escolar é outra história. Mas alguma coisa está atrapalhando e provavelmente é uma própria alimentação. Um caso que eu já falei aqui, eu vou repetir assim. Creminhos para bebês não é recomendado. Então, a alimentação que se vai dar para bebê é uma alimentação semissólida, né? Vai preparar uma comidinha para criança, mas nunca pastosa, nunca cremosa. A criança tem que sentir os grânulos, né? A questão da ideia de dar os alimentos mais em pedaços para a criança, tudo bem também, né? Depende do esquema alimentar. Pode ser em pedaços, pode ser amassada, mas não é amassada a peneira, é amassado só para, né, que a criança possa fazer a sua lateralização da língua. Então, quando a criança consome alimentos que ela vai ter que lateralizar a língua e mastigar, né, pressionar, não tem os dentinhos, mas tem a gengiva dura, vai ali. Então, o bebê tem que receber alimentação semissólida, aquele bebê de 6 meses, aquele bebê que está pronto, que não tem mais protusão da língua e aí para fora, então ele já está pronto, é uma alimentação semissólida, ou pode ser em pedaços, pode, que ele tem condição, tudo bem. Não pode nunca ser amassada a ponto de estar pastosa, cremosa, gelatinosa, porque não vai ser bom para que a criança acostume. Já quando ela recebe alimentação complementar, ela já aprende que não é fácil, porque ela vai ter que lateralizar a língua para poder triturar aquele alimento, vai fazer com que ela se esforce e faça esforço. E ela, se ela aprender que é assim que tem que ser, é assim que vai ter que ser. E ela então se acostuma. E isso é muito bom para a musculatura facial, desenvolvimento facial maravilhoso. Agora, se ela recebe muita coisa pastosa, cremosa, líquida, calórica, aí é um problema. Porque aí ela sempre vai esperar isso. Então, para que ela vai mastigar e comer? Então, isso eu falo porque tem creminhos, às vezes umas coisinhas aí, de uns inhaminho aí que acontece, que bate inhame com fruta. Não é bom, isso não é bom, porque isso é uma bomba calórica, a criança vai comer isso e não vai querer comer comida, tá? Então, é importantíssimo que já vai começar a gerar a recusa no pré-escolar. A outra questão são as mamadeiras, né? As mamadeiras são muito ruins, crianças que tomam 4 mamadeiras por dia com 1 ano de idade, é claro que essa criança não vai comer comida. Se não for mamadeira, outros líquidos calóricos e adoçados. Então, eu estou colocando aqui uma série de causas que são responsáveis por recusas alimentar, principalmente em bebês. Quando a gente vai lá para o pré-escolar, a gente já vê uma outra história, até porque precisa ver se alguma coisa não aconteceu, que a família começou talvez a pressionar a mãe, achando, né, porque a criança está maiorzinha e aí ela tem que comer mais, ou determinados alimentos, e aí começa uma relação ali complicada e que pode gerar uma seletividade ou recusa, que daí a gente tem que ver a causa. Mas vejam que nunca é
por nada, né? Então, sempre tem um fator ali que tem que ser investigado. Tem uma pergunta? Tem alguma pergunta aqui? Deixa eu ver. Não, vocês estão quietinhas, né? Porque eu também não parei de falar, né? Tá, então eu vou trazer, a gente não tem muito tempo, eu vou trazer um assunto aqui, que é em relação a pergunta da Sabrina Dutra. Ai, Sabrina, essa tua pergunta é muito difícil. Vocês estão curiosos, né? A Sabrina perguntou o seguinte: como proceder com a recusa alimentar na educação infantil, na escola de educação infantil? Eu até suspiro, viu, Sabrina? Porque assim, isto é bastante complicado, eu te digo, porque tem várias questões aí. Eu vou contar um caso que foi muito interessante, que me aconteceu há muitos anos atrás. Eu estava dando uma palestra sobre esse assunto e uma nutricionista que trabalhava em escola de educação infantil, ela falou assim: olha, eu quero fazer um relato, eu quero fazer um depoimento. Ela fez um depoimento de que tinha uma criança que não comia na escola de educação infantil de jeito nenhum, né? E é sempre incrível, né? Você tem 30 crianças comendo, mas você tem uma que não come, parece que são 30 que não comem, né? Porque isso tira os cabelos dos nutricionistas, né? Que trabalham em educação infantil, porque tem os pais, né? E aí tem toda uma história, como é que a criança vai ficar o dia inteiro sem comer, né? E aí, o que aconteceu? Ela pegou, falou com os pais se ela poderia deixar a criança não comer, tipo assim, deixar a criança sem comer, não ficar dando coisas e que a criança estava manipulando, né? Porque havia coisas que ela, né? Mas pode, você já pensou se cada criança fazer isso, né? Fizer isso? E aí o que aconteceu? Ela pegou, falou com os pais, olha que lindo, né? Os pais, não, tudo bem, façam, tá tudo certo, vamos lá. Eu vou deixar ele não vai comer, vai ficar sem comer. Ela falou que assim, o primeiro dia ele não comeu nada. No segundo dia ele não comeu nada. No terceiro dia, nada. Ela falou assim, foram 4 dias sem comer nada na escolinha. E eu falei, e no 5º dia, quem ganhou? Aí ela falou, a criança. ela viu, né? Quer dizer, foi um jogo ali, né? Foi jogo, sabe aquele de, sei lá, né? De força, é jogo de força, né? Que fala. E aí, essa história que eu falo também, Sabrina, assim, tem que pensar no caso, né? O que acontece? Uma coisa que eu vou falar para vocês, tem um estudo que eu publiquei, vocês podem procurar, que é um estudo que eu gosto muito, tá? Porque é um estudo que mostrou que crianças que estão na escola de educação infantil, elas estão tendo a melhor alimentação. Porque eu sei que toda escola de educação infantil tem nutricionista. E nutricionista vai fazer o cardápio. E sempre tudo saudável. Ótimo, né? E a criança não come? Por quê? Né? Então, nós fizemos um estudo em que nós avaliamos resto de ingestão. Gente, esse estudo foi assim, ó, dificílimo de fazer. Nós fomos em escola de educação infantil, públicas e privadas, que as crianças ficavam o dia inteiro, e a gente então avaliou o consumo, resto de ingestão, tudo. E tudo, né? A criança dava uma mordida, colocava lá uma mordida. Aí a gente, claro que tivemos, né, estudantes de nutrição lá, né, enlouquecidas, porque era o dia inteiro. E aí, o que nós fizemos?
medimos tudo que as crianças comeram, foram várias crianças, 300 crianças. E o que elas comiam antes de chegar na escola, na escolinha, e depois que elas iam até de noite. Então nós tivemos o consumo de 24 horas, resto ingestão, que pesava o que comia, que deixava no prato, né? E foi misto essa avaliação de consumo alimentar. E o que aconteceu? As crianças, elas tinham um consumo, gente, 60% fora da escola. Então, elas consumiam, era 40%, 50% da energia que elas precisavam em 24 horas, um requerimento energético que nós fizemos, era 40%, 50% dentro da creche, da escola. E os outros 50% do total de energia que elas consumiam, vamos dizer que elas consumiam 1.500, tá? Eu vou dar um exemplo aqui. 750 era na escola, 750 fora da escola. Como que pode? Se todas as refeições eram na escola. Porque essas crianças, quando chegam em casa, os pais oferecem alimentos de muito baixo valor nutricional. Eles oferecem alimentos altamente energéticos. Embutidos, né, chocolates. Por quê? Para a família é lanche, né? Vamos fazer lanche. A criança já comeu bem na escola, né? Acho que até tem isso no subconsciente. Só que a criança, por 24 horas, ela faz esse ritmo circadiano aí, ela estabelece de que come pouco porque os alimentos altamente energéticos são consumidos em casa. Então, Sabrina, pelo que eu percebi, você trabalha em escola de educação infantil, esse artigo é muito importante, né? Você coloca meu nome lá e a gente fez em escola infantil, a gente publicou, foi na revista de nutrição da PUC de Campinas. Ele é importante porque ele traz uns dados interessantes para que o nutricionista que trabalhe com educação infantil, ele tenha que trabalhar com os pais. Ele tem que fazer lá uns folhetos e mandar para os pais. Se não dá para fazer reunião, manda uns papéis, uns bilhetes, né? Faz umas coisas bonitas de educação alimentar, dizendo para os pais. Porque às vezes é isso. Se eles oferecem alimentos lá não saudáveis em casa, aqui não adianta fazer educação alimentar com as crianças na creche, com as merendeiras. Desculpa os termos, tá? Mas é que eu sou antiga e eu uso os termos tudo antigo, né? Então, não adianta educação alimentar para as crianças, educação alimentar para as professoras, educação alimentar para as merendeiras, se os pais estão lá, né? Oferecendo alimentos não adequados para as crianças pré-escolares, lá dos seus 2, 3, 4, 5 anos, ou até mamadeirões, né? Cheio de farinha, açúcar, essa criança fica o dia inteiro, porque ele vai ter outra, ou até duas em casa, né? Então, essa é uma questão, acho importante, de ser investigada. Tá certo? Bom, eu acho que eu respondi todas as perguntas, a nossa live tá quase acabando, né? Faltam 5 minutos. Eu não sei aqui, eu vou me arriscar aqui, gente, a ver aqui, né? Deixa eu ver aqui. Aqui. Tá. É a Manuar? Ela diz aqui, né? Eu não consigo que ela coma nada de carne, frango, peixe, só o ovo. Siga oferecendo, né? Com 2 aninhos, vai nascer, tá tudo certo. Tem muita coisa aí, né? Só fica tranquila e deixa, né? Oferece. Hoje até as dietas vegetarianas, elas são aceitas pela criança desde que bem variadas, né? Hoje não existe nada. É que eu tô falando isso porque ela não come carne, não come frango, né? Mas você oferecer leguminosas, né? Uma alimentação extremamente variada, legumes
e acompanhar, né? Ela vai ter suas proteínas, porque hoje, inclusive, né, a gente sabe que não existe contraindicação. Então, se não existe contraindicação de dietas vegetarianas para crianças, fica tranquila, né? Eu acho que é importante deixar ela seguir, né, o que ela tem vontade de comer, porque com 2 aninhos ainda ela tem muito pela frente, e é isso, né? Relaxa. Você falando que ela come super bem, só que são alguns alimentos que não come, com certeza ela está consumindo os micronutrientes que ela precisa, né? Diante de, né, pelo comentário que você fez. Então é isso. E é isso, né? Segue oferecendo e uma hora ela vai pegar a comida de vocês. Qual é a idade fisiológica mais comum? Meus filhos comiam de tudo. E após os 3 anos ocorre recusa. Já te respondi, né? Que não dá, pessoal, não dá. Para as mães que estão assistindo, não dá pra gente fazer um campo de batalha, né? Não é para fazer. As crianças, elas vão comer a hora que elas forem comer. Então, deixa lá disponível, sempre tranquilo, sempre conversando com a criança, numa tranquilidade, mas sem forçar. Uma hora fala, ué, o que aconteceu, né? Passou, né? Que a pessoa que passou, né? Que é o que a gente está querendo escutar muito, né? Bom, eu tenho aqui as 2 novidades que eu quero contar para vocês é o seguinte. Uma de que essa semana é a última semana de desconto, um descontão para o curso online que eu estou oferecendo de nutrição dos primeiros 1000 dias de vida. Então, gostaria de divulgar isso. Então, vocês vão lá no link da bio, que é bem embaixo ali, né? A bio que tem embaixo ali do meu nome. Vocês clicam lá que eu direciono para vocês para as informações para o curso, tá? E a outra grande novidade que eu queria trazer é que a Sophie Deran vai estar aqui quarta-feira que vem. Eu vou fazer uma entrevista com a Sophie, que tem muita experiência com comportamento alimentar e obesidade. E então eu vou fazer essa live com a Sophie na quarta-feira que vem, no mesmo horário, 18h57, que é para vocês guardarem. E aí vocês venham, participem, que eu acho que vai ser muito interessante. Nós vamos falar sobre obesidade infantil. Vamos ouvir, né? É um assunto que eu sou apaixonada, é um assunto que me interessa muito e eu tô assim muito ansiosa de ouvir a experiência da Sophie, né? Da experiência que ela tem. Ela fez o doutorado com obesidade infantil, ela tem muita experiência com obesidade e comportamento. Então, quarta-feira que vem, tá certo? Então é isso. Eu agradeço a presença de vocês. Que estão aqui perguntando, e todas as perguntas, eu espero que eu tenha respondido. As perguntas que eu não responder, depois a gente tentar fazer um grupo ou fazer uma outra live, tá, gente? Muito obrigada aí. Deixa eu ver se vocês... Tô vendo aqui se vocês têm alguma... aqui ela fala... Olha aqui, ó, gente, uma dica de uma nutricionista na escola de não aceitar o feijão. Vocês leiam aí, tá? Que eles começaram a colocar o feijão na salada e melhorou a aceitação. Olha que bárbaro, né? Eu acho essas trocas maravilhosas, tá? É sensacional, é isso mesmo, né? A gente pensar fora da caixa, né? E sempre fazer de forma natural e lembrando que a gente não deve insistir com as crianças para que elas comam, tá certo? Muito obrigada, gente!